Fala galera, beleza? Adivinha quem voltou? Não foi Enéas. Foi eu, Dom Mateus Imperador, mais conhecido como Diogo Mateus. Tá bom. E hoje estarei fazendo a continuação da história do Brasil. E hoje falaremos sobre os governos gerais. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Após a tripulação de Pedro Álvares Cabral sair da terra nomeada por eles por Ilha de Veracruz, que depois foi mudada para a terra de Santa Cruz, porque descobriram que não era uma ilha, o novo território português foi esquecido por décadas, até que os franceses invadiram, ocuparam o atual território da Baía de Guanabara. E em 1530 o rei Dom João III começou o processo de colonização no Brasil, criando assim as capitanias hereditárias. Mas não deu muito certo, né? Então em 1548 a coroa portuguesa unificou tudo e no ano seguinte, em 1549, nomeou como primeiro governador-geral da América Portuguesa, ou Terra de Santa Cruz, até aquele exato momento, Tomé de Souza. A coroa tinha como objetivo tornar a nova colônia lucrativa, já que o comércio com as Índias tinha enfraquecido e o Brasil não dava lucro a Portugal. Os três primeiros governadores gerais do Brasil foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, os quais governaram o território entre 1549 e 1572. Com Tomé de Souza vieram os primeiros jesuítas para o Brasil, responsáveis pela catequização e pacificação dos indígenas. Um dos grandes feitos desse período foi a criação da cidade de Salvador, e uma das dificuldades foi a expulsão dos franceses que tinham se estabelecido na Baía de Guanabara, na atual região do Rio de Janeiro. Mas foi muito difícil, pois os franceses já tinham se estabelecido na região há muito tempo. Eles até deram um nome bem original para o lugar, por sinal. França Antártica. Que nome maravilhoso. Eita. Mas agora eu vou resumir os três governos gerais, os três primeiros governos gerais. O primeiro vai ser o governo Tomé de Souza, segundo o governo Duarte da Costa e por último o governo de Mendes Sá. Primeiro governo Tomé de Souza, 1549 a 1553. Tomé de Souza foi um político português, militar e primeiro governador-geral do Brasil. Foi enviado ao Brasil pela corte portuguesa em março de 1549. Seu governo durou de 1549 a 1553. Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, Bahia, no dia 29 de março de 1549. Fez edificar em Salvador a Casa da Câmara, a residência do governador, o colégio de jesuítas e a igreja matriz. Além disso, Tomé de Souza proporcionou o grande desenvolvimento da agricultura e pecuária. Tomé de Souza, temendo ataques piratas e de estrangeiros, fundou fortalezas estrategicamente posicionadas e armou os colônios portugueses. No governo de Tomé, os jesuítas chefiados por Manuel de Nóbrega começaram a evangelizar os povos indígenas. Segundo governo Duarte da Costa, 1553
a 1558. Duarte da Costa foi um nobre, fidalgo e político português. Em Portugal atuou no Conselho de Sua Majestade Real e foi comandador da Ordem de São Bento e armeiro-mor do rei. Exerceu também o cargo de embaixador durante o reinado de Carlos V da Espanha. Duarte da Costa chegou ao Brasil em 1553 para atuar na administração da colônia, a serviço da corte portuguesa. Duarte foi o segundo governador-geral do Brasil. Seu governo durou de 8 de maio de 1553 até 16 de janeiro de 1558. Seu histórico era basicamente impecável, mas dos 3 primeiros governos gerais, o governo de Duarte da Costa foi o pior, na minha opinião. Veja as suas principais realizações. Duarte da Costa organizou a luta contra as tribos indígenas que eram contra a presença portuguesa na região recôncavo baiano. Duarte da Costa também organizou expedições em busca de metais preciosos e recursos minerais. Duarte da Costa também teve um sério desentendimento com o bispo Pedro Fernandes Sardinha. O religioso era contra os maus tratos praticados contra os indígenas pelo governo de Duarte e pelo povo de Salvador. Outro motivo era que o filho de Duarte, Dom Álvaro, queria escravizar os indígenas, isso incluindo os indígenas catequizados pela igreja. E para fechar o governo de Duarte da Costa com chave de ouro, Duarte da Costa não conseguiu reagir à invasão dos franceses à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Duarte foi muito criticado por isso, e por esse motivo e outros motivos, muitos outros, ele foi exonerado do cargo em 1558. Terceiro governo de Mendes Sá, 1558 a 1572. Mendes Sá era um nobre e administrador português que exerceu o cargo de juiz desembargador dos agravos da Casa de Suplicação. Ele foi o terceiro governador-geral do Brasil. Mendes Sá chegou em Salvador, na sede do governo, no dia 28 de dezembro de 1557, assumindo o cargo no ano seguinte, em 1558. Após Mendes Sá assumir o governo, ele teve que resolver vários problemas que o seu governo herdou do governo de Duarte. Um desses problemas foi a expulsão definitiva dos franceses, que ocorreu na Batalha do Rio de Janeiro em 1567. Nessa batalha, o seu sobrinho Estácio de Sá foi ferido com uma flechada e veio a falecer no mês seguinte. No governo de Mendes Sá foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, no dia de 1º de março de 1565, para servir de base para expulsar os franceses em 1567. A cidade foi fundada por Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá. O terceiro governo geral foi marcado pela definitiva paz, claro, com exceção da Batalha do Rio de Janeiro. O governo de Mendes Sá também foi marcado pela data de 1563, quando os jesuítas José de Anchieta e Manuel de Nóbrega firmaram a paz entre os indígenas tamoios e os portugueses, chamada Paz de Iperoig ou Armistício de Iperoig, que foi muito importante para permitir a sobrevivência da escola de jesuítas
que ficava em São Paulo. Mendes Sá abdicou do seu cargo em 1572. Seu governo foi o mais duradouro entre os 3 primeiros governos. Mendes Sá, após abdicar, voltou a Portugal e faleceu no dia 2 de março de 1572. Após a abdicação de Mendes Sá, o Brasil foi dividido em 2 governos gerais. O governo do Norte, com sede em Salvador, na Bahia, e o governo do Sul, sede no Rio de Janeiro. Então, pessoal, esse foi o resumo dos 3 primeiros governos gerais. Espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, eu quero aqui parabenizar as 2 pessoas que acertaram a pergunta, que foi Tonzinho da Quebrada e uma aleatória. Meus parabéns, vocês ganharam aqui e estão aparecendo aqui no vídeo. Essas 2 pessoas têm um canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link aí na descrição, aí no meu comentário fixado. E a próxima pergunta vai ser: em que ano foi fundada a cidade de Salvador? Essa data tá aqui nesse vídeo. Se você não lembra, volta aí alguns minutos aí e vê para você poder participar. Os 3 primeiros que acertar vão aparecer no próximo vídeo. Então tá, pessoal, muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.